Sob a proteção de Deus, presentes conselheiro Caio Márcio Nogueira Soares, auditores Sérgio Ricardo Valadares Fonseca e Tiago Barbosa Cordeiro, procuradora do Ministério Público de Contas Elisa Ana Zenedim Condo Langner, declaro aberta a 40ª sessão ordinária da 2ª Câmara. Ausente por motivos justificados o conselheiro Fábio Camargo. Compõe o quórum, auditor Sérgio Ricardo Valadares Fonseca. Submeto a ata número 39, de 20 de novembro de 2013, para homologação. Está aprovada. Conforme o regimento interno, oportunidade para comunicações, inclusão em pauta e devolução de processos. Conselheiro Caio Márcio. Inicialmente, para fazer a devolução ao ilustre Dr. Tiago Barbosa Cordeiro, do processo 124.760.09, bem como ainda, senhor presidente, comunicar o sobrestamento na diretoria de contas municipais dos processos 178.733.13 e 169.970.11, e na diretoria de análise de transferências do processo 243.569.11, e ainda na DICAP dos processos 438.471.10, 540.950.10, 690.324.10, 9.313.11, 307.940.11 e o 412.395.11. Obrigado. Devidamente anotado, auditor Tiago Barbosa Cordeiro. Obrigado, senhor presidente. Para comunicar sobre estamentos na Diretoria de Controle de Atos de Pessoal dos processos 196.510 de 2013, 556.533.13, 508.875 de 2008, 426.725.12, 286.012.11, 141.107.12, 565.997.12 e 145.80 de 2010. Anotado, palavra livre. Eu também comunico sobre estamentos na Diretoria de Atos de Pessoal 244.573.11 e 244.654.11. Palavra livre para o relato da pauta, Sua Excelência, conselheiro Caio Márcio. Ilustre presidente, conselheiro Nestor Batista, caros componentes desta 2ª Câmara. Eu tenho a prestação de contas municipal, o processo 116.504/09. Senhor presidente, eu solicitaria adiamento deste processo. Está adiado. Prosseguindo, eu tenho prestação de contas de transferência 118.031.08, município de Pato Branco. Transferência recebida da Secretaria da Justiça e Cidadania, referente aos exercícios financeiros de 2006/2007, para execução do programa Proegresso. A Diretoria de Análise de Transferências, analisando o contraditório, concluiu pela procedência da defesa apresentada quanto à realização de despesas de pessoal com recursos do convênio e quanto à ausência de aplicação financeira, tendo em vista o diminuto valor de R$ 26,66, sugere seja o item convergido em ressalva. O Ministério Público acompanha a unidade técnica e a proposta de voto relatora pela regularidade com ressalva das contas de responsabilidade do prefeito, senhor Roberto Salvador Viganó. Voto. Está em discussão. Aprovado. 205.010.12, Associação de Proteção à Maternidade e Infância de Rancho Alegre do Oeste. Transferência voluntária referente ao exercício financeiro de 2011, recebida do município de Rancho Alegre do Oeste, para a manutenção e o custeio das atividades estatutárias da associação. Analisando o contraditório apresentado, a diretoria da transferência ressaltou que a associação juntou todos os documentos, até então ausentes, opinando pela regularidade, ressalvando a assinatura do convênio com data retroativa, caracterizando irregularidade formal que pode ser ressalvada. O Ministério Público seguiu o mesmo entendimento da diretoria da análise de transferência. E a proposta de voto, senhor presidente, é de regularidade com ressalva das contas, de ressalva da senhora Maria Vilma Alves Pelói. Voto. Está em discussão. Aprovado. Prestação de contas anual, tenho diversos
processos iguais, que o primeiro é 126.385.13, Câmara Municipal de Planaltina do Paraná, 129.392.13, Instituto de Curitiba Arte e Cultura, 137.476.13, Câmara Municipal de Boa Vista da Aparecida, 149.342/13, Câmara Municipal de Antonina, 149.415/13, Câmara Municipal de Tupanci, 152.742.13, Câmara Municipal de Rio Bom, 182.137.13, Câmara Municipal de Foz do Jordão, 186.825.13, Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto de Abatiá. E em todos esses processos, presidente, tanto da Diretoria de Contas Municipais quanto do Ministério Público, os processos já relatados, quanto ao Ministério Público de Contas, foram favoravelmente, a proposta do voto de todos é pela regularidade em todas as contas citadas. Em discussão. Aprovado. Da mesma forma, também tem a prestação de contas do prefeito municipal, que são todos iguais. O primeiro é 136.887/13, é município de Enéas Marques. E o município de Missal, que é o 176.455.13. Eu acompanho o voto, as manifestações uniformes e favoráveis da Diretoria de Contas Municipais e do Ministério Público pela emissão de parecer prévio, recomendando regularidade dessas duas contas referidas. Eu voto. Em discussão. Aprovado. Senhor prefeito, senhor presidente, o que constava na minha falta. Agradeço, conselheiro Caio Márcio, Prefeito, pelo relato sempre brilhante da pauta e concedo a palavra, Sua Excelência, ao auditor Sérgio Ricardo Valadares Fonseca. Obrigado, senhor presidente. Excelentíssimo senhor presidente, senhores conselheiros, senhora procuradora, senhora secretária, senhores servidores, senhoras e senhores, inicio pelo processo 125.64309, prestação de contas do senhor Mauro Oriani, prefeito de Jardim Alegre, em 2008. A Diretoria de Contas Municipais e o Ministério Público manifestam-se no sentido de que o Tribunal emita parecer prévio pela regularidade com ressalva em razão dos seguintes fatos. Correção da contabilização de saldos em relação às posições apresentadas em extratos bancários em atraso, apenas no exercício subsequente, quando deveriam ser contabilizados no exercício de 2008, e também ajuste em relação às baixas de consignação do imposto de renda apenas no exercício seguinte. Eu acompanho as manifestações uniformes pela regularidade com ressalva em razão no atraso nos ajustes contábeis. Está em discussão. Aprovado. Processo 548.730.10, todos os processos a seguir, senhor presidente, são atos de inativação, e em todos eles a proposta, seja da unidade técnica, seja do Ministério Público, por aplicação de multa, ora em razão de atraso no encaminhamento, ora em razão de falta de publicação dos valores. Essa matéria já foi discutida, algumas questões, alguns dos processos são da Paraná Previdência e o tribunal já acatou as justificativas, e outros são de municípios, pelo menos aqui eu tenho o de Cambé, que é logo esse primeiro, 548.730, mas eu estou, por equidade, deixando de acolher a multa, acatando as justificativas apresentadas e entendendo que se a Paraná Previdência tem dificuldades técnicas operacionais, com maior razão o município não tão grande assim como é o de Cambé. Então, em todos esses processos, eu vou fazer a leitura de um a um, mas em todos eles a matéria é a mesma, eu estou votando pela legalidade e registro e deixando de acolher as propostas de multa. Então, são os processos 548.730.10, inativação da senhora Conceição Marques Garcia da Silva, professora do município de Cambé. Processo 259.296.13, aposentadoria da senhora Tereza de Jesus Pinheiro, professora da Rede Estadual de Ensino. Processo 338.927.13, inativação do senhor Roberto Ziglioli, investigador de polícia do Estado do Paraná. 338.943.13, aposentadoria do senhor Olindo Teixeira Pinto, agente fiscal da Secretaria de Estado da Fazenda. Processo 497.685.13,
transferência para reserva remunerada do senhor Nilson Ramos Silva, subtenente da Polícia Militar do Paraná. Processo 706.182.10, admissão para provimento... Então, em todos esses anteriores, é pela legalidade de registro, não acatando a proposta de multa. Em discussão, aprovado. Processo 706.182.10, admissão para o provimento do cargo de professora da senhora Tassiana de Almeida Mioto, por teste seletivo, regido pelo edital 192 de 2010, promovido pela Universidade Estadual de Londrina. Diretoria de Controle de Atos Pessoal manifesta pela legalidade de registro da presente admissão. O Ministério Público de Contas, a peça 17, manifesta-se pela negativa de registro, sob o entendimento de que as admissões de docentes devem ser realizadas mediante concurso público em face do caráter permanente da função. Eu trago aquele meu voto modelo, em que faço uma longa digressão a respeito da matéria, que já é de todos conhecido, e a única novidade que tenho aqui é que deixo de propor aquela velha auditoria operacional, porque isso já vem sendo feito. Eu registro apenas que as metas de redução de quantidade de horas-aulas ministradas por professores temporários foi fixado no Decreto Estadual 3629 de 2012 e que o acompanhamento dessa redução vem sendo objeto de monitoramento pela 7ª Inspetoria de Controle Externo, conforme registrado nos autos dos processos 65759-211, peça 26, e 32896012, peça 29, e por essas razões, então, não atolando o gabinete de Sua Excelência, o conselheiro Ivan Bonilha, eu não vou propor que sejam todos esses remetidos, porque ele já informou, eu já comuniquei aqui, que a 7ª Inspetoria está fazendo esse monitoramento e que parece que alguma coisa está sendo conseguida no sentido de reduzir esses professores temporários. Portanto, pela legalidade de registro, com essas considerações. Em discussão, aprovado. Senhor presidente, era o que tinha a relatar. Agradeço a atenção de todos. Agradeço a Vossa Excelência, como sempre, lépido na pauta, e concedo a palavra à Sua Excelência, o auditor Tiago Barbosa Cordeiro. Obrigado, senhor presidente, senhor conselheiro, senhor auditor, senhora procuradora. Tenho em pauta, inicialmente, prestação de contas 124.760/2009, me foi devolvido nessa data, solicito o adiamento. Está adiado. Prestação de contas de transferências 70069 de 97. Senhor presidente, eu solicito o adiamento, estamos tentando obter alguma documentação que ajude o responsável. Está adiado. Na sequência, atos de inativação, 138650 de 2011, é uma transferência para a reserva remunerada de servidor do Estado, o senhor Hélio Aparecido de Souza. A manifestação da Diretoria de Controle de Atos Pessoal é pelo registro, com ciência à Secretaria de Estado da Administração de que nos atos futuros, editados posteriormente à vigência da Lei 12.527 de 2011, a falta de expressa indicação do valor do benefício concedido será motivo de apontamento pela negativa de registro. O Ministério Público manifesta pelo registro do benefício. É aquele caso que posteriormente foi resolvido pela Paraná Previdência de publicação do valor dos proventos no ato de inativação. Então, conforme precedentes, a proposta é pelo registro do ato, conforme o Ministério Público de Contas. Em discussão, aprovado. 570560 de 2011, trata-se de aposentadoria por invalidez concedida a servidor do município de Moreira Salles. Foi realizada a diligência para que fosse juntado o laudo médico esclarecendo se a doença que acometeu o servidor decorreria de trabalho, seria grave, contagiosa ou incurável na forma de lei. O prefeito municipal apresentou documentos e a Diretoria de Controle de Atos Pessoal, indicando que a petição foi assinada pelo prefeito, o senhor Luiz Antônio Volpato, mas deveria ter sido elaborada e assinada por médicos da administração municipal, consoante determina artigo 33, parágrafo 7º da Lei Municipal 408 de 2009, sugerem a negativa de registro com prévia oportunização de contraditório à origem. Foi feita a intimação do município e
o gestor deixou de se manifestar nessa segunda oportunidade. A Diretoria de Controle de Atos Pessoal sugere a negativa de registro em razão do não cumprimento de diligência. O Ministério Público manifesta pelo registro do ato, verifica o Ministério Público que, em que pese a petição da peça 12 tenha sido firmada pelo prefeito, ela ratifica a informação do laudo que consigna que a doença que inativou o servidor tratou-se de esclerose lateral, e aqui prossegue. Além disso, conforme informação do município, a doença em questão encontra-se prevista na legislação municipal como grave. E aqui faz referência ao artigo 33, parágrafo 6º da Lei Municipal 408 de 2009, que prevê que a doença que acometeu o servidor é doença grave. E faz menção aqui ao Ministério Público, aqui o servidor que foi aposentado faleceu, conforme informação do processo, faleceu no ano de 2012. Propõe, então, excepcionalmente, o registro da inativação. Eu, considerando a circunstância e o parecer do Ministério Público, eu proponho o registro da Portaria 470 de 2011, que aposentou o servidor por invalidez, e determinação para que o município de Moreira Salles observe o disposto no artigo 33, parágrafo 7º da Lei Municipal 408 de 2009, quando da concessão de aposentadoria por invalidez, e esse dispositivo prevê, então, que do laudo médico deva constar a referência se a doença é grave ou não, nos termos daquela legislação, para que haja o cálculo dos proventos proporcionais ou integrais. Então, a proposta é pelo registro e determinação para a observância da lei municipal. Em discussão. Aprovado. 186356 de 2012, trata-se de aposentadoria concedida a servidor do Estado, senhor Luiz Carlos Ferreira. A diretoria jurídica opina pelo registro e registro do ato de inativação e aplicação de multa ao titular da Secretaria de Estado da Administração e da Previdência. O Ministério Público manifesta pelo registro do ato. É o caso de ausência de indicação do valor dos proventos no ato de concessão. Conforme jurisprudência, a proposta é pelo registro do ato sem aplicação da multa. Em discussão. Aprovado. O 222740 de 2013 trata de concessão de aposentadoria à servidora do município de Londrina. A Diretoria de Controle de Atos Pessoal indica que a entidade retificou a publicação do ato de concessão de aposentadoria para fazer constar o anexo no qual se demonstra o valor dos proventos. Além disso, justificou o atraso no envio do processo, em face das dificuldades geradas com a implantação do processo eletrônico, o grande volume de processo e a deficiência em seu quadro funcional. Opina, então, pela legalidade e registro do ato de concessão de aposentadoria, deixando a apreciação do relator a aplicação ou não da penalidade do artigo 87.2A, tendo em vista o atraso. O Ministério Público de Contas opina pelo registro do ato e, quanto ao atraso, acolhe os argumentos apresentados e entende que a multa deve ser afastada. E eu proponho, então, consoante parecer do Ministério Público de Contas, que o ato seja registrado sem aplicação da multa pelo atraso no envio da documentação. Está em discussão. Aprovado. 265113 de 2013. Trata-se de concessão de reserva remunerada de servidor militar do Estado, senhor Adilson José Batista. A Diretoria de Controle de Atos Pessoal opina pelo registro do ato de inativação e aplicação de multa pelo atraso no encaminhamento dos documentos. O Ministério Público pelo registro do benefício. Eu, aqui fazendo referência no voto a justificativas apresentadas pela Paraná Previdência, que já foram acolhidas em outros processos, o doutor Sérgio tem relatado vários dessa ordem, eu acolho a manifestação do Ministério Público de Contas para propor o registro do ato de concessão sem aplicação de multa
quer seja pela ausência de valor dos proventos. Não, esse caso já foi resolvido. Sem aplicação de multa pelo atraso no envio da documentação. Está em discussão. Aprovado. Tenho admissão de pessoal, o processo 239.806 de 2005. Trata-se de admissão efetivada pela Universidade Estadual de Londrina, teste seletivo de 2005 para contratação por tempo determinado de 4 docentes para as áreas de bioquímica, língua inglesa, prática de ensino de língua inglesa. Aqui a Inspetoria Geral de Controle. Então, a Inspetoria Geral de Controle apresentou informações relativas às 4 contratações. O processo teve uma instrução longa. A diretoria jurídica opina pela negativa de registro das contratações, por acreditar ser inconstitucional essa forma de contratação, tanto quanto acaba se tornando a regra pelas universidades. É uma contratação temporária. A Universidade Estadual de Londrina apresentou justificativas, aduzindo que as contratações obedeceram ao contido na Constituição Federal, na Lei Complementar Estadual 108 de 2005, e que essa Corte reconheceu as limitações vivenciadas pelas universidades, sendo que as contratações em comento se encontram amparadas no pré-julgado número 8 desse tribunal. Em nova manifestação, a Diretoria de Controle de Atos Pessoal considera que o caso não se amolda ao pré-julgado número 8, em razão da ofensa ao princípio da legalidade, remete aos fundamentos do seu parecer anterior e opina, então, ainda pela manutenção da negativa de registro. O Ministério Público de Contas acompanha esse opinativo, entende que as admissões de docentes devem ser realizadas mediante concurso público, uma vez que o cargo de professor é de caráter permanente, conforme dispõe o artigo 37(2) da Constituição Federal. Nesse sentido, aqui aduzo o parecer, embora formalmente enquadrado na Lei Complementar Estadual 108 de 2005, o ato não se adequa materialmente à lei, portanto, observando o contexto geral, as contratações temporárias estejam sendo efetivadas indefinidamente e não é essa a intenção da lei. Aqui prossegue, então, faria as devidas correções. Senhor presidente, essa matéria já é de amplo conhecimento e eu invoco na proposta de voto que apresento a jurisprudência desse tribunal, o acórdão 462 de 2009 do Tribunal Pleno, e proponho, então, o registro das contratações que foram efetivadas segundo esse teste seletivo de 2005. Está em discussão. Aprovado. Senhor presidente, o último processo da pauta, também uma admissão de pessoal 379.976 de 2002, eu proponho, ou solicito o adiamento. Está adiado. Você terminou? Senhor presidente, eu fui alertado pela senhora secretária, eu pulei da pauta um processo 292.749 de 2013. Senhor presidente, esse processo foi incluído equivocadamente em pauta e eu solicito a sua retirada. Então está retirado. Obrigado, senhor presidente. Agradeço a Vossa Excelência. Passo ao relato da minha pauta. É extensa, mas procurarei ser breve. 158.963.08, município de Tijucas do Sul, exercício de 2007. A Diretoria de Contas Municipais opinou pela desaprovação, inconsistências injustificadas nos saldos em relação às posições apresentadas, divergências nos ajustes efetuados na conciliação bancária, falta de repasse de valores na folha de pagamento em favor do INSS ou regime próprio de previdência, inconsistências nos saldos em relação às posições apresentadas nos extratos das instituições credoras para o Fundo de Garantia e INSS.
falta de retenção das contribuições dos agentes políticos ao INSS durante todo o exercício para o prefeito e vice-prefeito, ausência de pagamento dos precatórios notificados antes de julho de 2006. Aí apresento um quadro abaixo, com os precatórios desde o ano de 2000 até o ano de 2006, em valores variados. O menor de 6.859 e o maior, na época, de 102.423. Mas o quadro apresenta 10 nomes de credores. Há também conteúdo do relatório de controle interno que não é satisfatório, não houve justificativa. Responsável pelo controle interno é detentor de cargo em comissão. Relatório do controle interno possui indicação de irregularidade. Não foi instituído o sistema de controle interno em 2007. O responsável pelo sistema do controle não foi nomeado, portanto, e não a apresentação de diversos documentos na prestação de contas. Aqui descrevo também extratos bancários do mês de janeiro de 2008 ou dos meses subsequentes. São vários extratos do Banco do Brasil, consta como pendente ou não enviado. Razão da conta contábil emitida pelo Sistema de Contabilidade do exercício de 2008 não foi enviada. Relatório do controle interno, onde consta a avaliação relativa ao exercício de 2007, também não foi enviado. O anterior também é razão, não é? Não foi enviado também. A unidade técnica apontou ressalvas quanto à aplicação no Fundeb, mas o município diz que chegou a 61,4%, confirma-se após análise do contraditório. Haja vista que houve distribuição de abonos aos profissionais do magistério, movimentação de recursos em instituição financeira privatizada, é o Itaú no caso, então há ressalva, e por fim a DCM manifestou-se pela imposição de multa ao gestor. O Ministério Público acompanhou na íntegra a DCM e a proposta do relator, parecer prévio no sentido de indicar a irregularidade das contas de Tijucas do Sul, exercício de 2007, e aplicação da multa no valor de R$ 691,13 ao senhor Leonides Bogo Júnior, prefeito à época, nos termos do artigo 87.3f da Lei 113/2005. Está em discussão? Está aprovado. O 247.64808, Companhia de Desenvolvimento, Urbanização e Saneamento de Goiuerê. A Diretoria de Contas Municipais é pela irregularidade, faz vários apontamentos, propõe aplicação de multa e o Ministério Público acompanha a instrução. A proposta do relator, nos termos da DCM Ministério Público, pela irregularidade das contas da Codesa de Goiuerê, exercício de 2007, e aplicação de multa ao senhor Milton Ferreira Lima, conforme proposta da DCM 87.1b da Lei 113/2005. Está em discussão, está aprovado. O protocolo 198.63209, prestação de contas da Empresa de Desenvolvimento Urbano e Rural de Toledo, exercício 2008. A DCM é pela irregularidade, em face da ausência de adoção de procedimentos para recuperar créditos vencidos e não pagos, passivo a descoberto em 2008, no valor de R$ 1.046.000. O Ministério Público acompanha a DCM pela irregularidade. A proposta do relator é pela irregularidade das contas da Endur, Empresa de Desenvolvimento Urbano e Rural de Toledo, 2008, responsabilidade de Léo Inácio Anschau, nos termos dos artigos
da Lei 113/05, determinando ainda a aplicação da multa ao senhor Léo Inácio Anchal no valor de R$ 691,13, conforme o 87.3 da Lei 113/05, além da inclusão do nome do referido gestor no cadastro de responsáveis com contas irregulares. Está em discussão. Auditor Valadares. Senhor presidente, pelo que entendi, o único problema aqui se deve à dificuldade financeira, não é? Um passivo a descoberto e a empresa não teria feito um esforço para recuperar os créditos que detém. Se Vossa Excelência me permitir, eu gostaria de pedir vista. Não havendo objeção do conselheiro Caio Márcio, vistas a Vossa Excelência. O protocolo 240.450/10, CODEP, de São José dos Pinhais, 2009, DCM Ministério Público, são pela regularidade. O 136.459/09, Marilândia do Sul, 2008, prestação de contas do município. A DCM pela regularidade com ressalva. Ministério Público acompanha a DCM, mas há a proposta de multa. E o relator acompanha a DCM Ministério Público pela regularidade com ressalva e aplicação da multa de R$ 691,13, conforme o 87.3, parágrafo 4º da Lei 113/2005, em virtude das informações incorretas. Em discussão, aprovado. O protocolo 274.437/13, Companhia de Desenvolvimento da Fazenda Rio Grande, exercício de 2005. E a razão é simples: ausência da prestação de contas. A Diretoria de Contas Municipais opinou pela irregularidade e, no contraditório, houve solicitação de prorrogação de prazo. Nem assim foi prestada a conta. O Ministério Público acompanhou a DCM pela procedência. A proposta do relator é pela irregularidade da ou procedência da tomada de contas, irregularidade das contas, determinando ainda a aplicação da multa do 87.3b, parágrafo 4º da Lei 113/05, ao senhor Aquiles Francisco Wozniak, diretor-presidente no período ora analisado pelo não encaminhamento da prestação de contas, bem como o encaminhamento de cópias desse processo ao Ministério Público Estadual e a inscrição do nome do gestor no cadastro de responsáveis por contas irregulares. Está em discussão. Auditor Valadares. Eu gostaria apenas de... Não examinei aqui rapidamente, então deixo a critério de Vossa Excelência, mas apenas uma sugestão, porque essa é uma tomada de contas ordinária. Então, pelo que vi aqui rapidamente, não houve uma auditoria, uma inspeção nessa companhia. Então, eu gostaria de sugerir, se Vossa Excelência pudesse acatar, a instauração de uma tomada de contas extraordinária, com realização de auditoria, porque, às vezes, não prestar contas é até muito confortável, porque pode haver irregularidades até muito mais graves do que simplesmente a não prestação de contas. Pode haver desvio de recursos e aí, valendo-se desse expediente, ele fica até numa situação, às vezes, melhor do que se prestasse as contas, em que poderia ser detectado falha muito mais grave. Vossa Excelência coloca bem. É bem verdade que nós estamos propondo encaminhamento ao Ministério Público Estadual em inscrição no cadastro de responsáveis por contas irregulares. Mas eu vou acatar a solicitação de Vossa Excelência, e a seguinte também é do mesmo município, padecendo praticamente dos mesmos vícios, e é o exercício de 2009, eu ia relatar em conjunto, não é? E a DCM foi pela irregularidade, também não houve encaminhamento das contas. O Ministério Público acompanhou a manifestação da DCM e há uma informação ainda que, conforme apontado nos autos de número tomada de contas ordinária, exercício de 2012, a entidade se encontra inativa do ponto de vista fiscal no período de 2004 a 2012, conforme informações da Receita Federal.
para fins de controle externo realizado pelo tribunal, a inatividade do ponto de vista fiscal não é suficiente para afastar a obrigatoriedade da prestação de contas anual, vez que os saldos do balanço patrimonial não foram zerados e ou integrados ao município. Como ressaltado pela DCM, na prestação de contas do exercício de 2003, havia saldo de empréstimos na ordem de 12.105.076, nas contas de 2003. E depois de 2004 a 2012, não há informações fiscais a respeito. Havia também saldo do imobilizado não totalmente depreciado, conta corrente bancária com saldo e outras contas patrimoniais. Deste modo, resta flagrante que o ente em tela deveria prestar registros contábeis nos exercícios subsequentes e, por conseguinte, prestar contas perante o tribunal. O Ministério Público acompanhou o entendimento da unidade técnica e a proposta do relator é pela procedência da tomada de contas ordinária, com declaração da irregularidade das contas, aplicação de multa ao senhor Gastão Fabiano Gonchorovski, diretor-presidente da CODEF no período, pelo não encaminhamento da prestação de contas anual em conformidade com a Instrução Normativa 38/2009, ainda determinando encaminhamento de cópias do processo ao Ministério Público Estadual e a inscrição do nome do gestor no cadastro de responsáveis por contas irregulares. E posso somar, eu só não entendi que o meu ponto está dizendo que não pode a tomada extraordinária? Apenas um alerta, doutor Valadares, é que entendi. primeiro que não é normal, mas normal ninguém é, bem de perto ninguém é normal, não é isso? A demora que vai ocasionar, esta passa a ser a preocupação. Tem, Vossa Excelência está corretíssimo, não é? Porque às vezes não prestar contas é mais fácil porque acontece o menor, uma multa, uma inscrição. E aqui nós vimos que em 2003 havia 12 milhões nessa companhia aí da Fazenda Rio Grande. Então a extraordinária seria como os infringentes, não é? Os infringentes de Brasília para não julgar nunca. Só esta preocupação. Mas eu estou aberto para a discussão. Eu acho que eu entendo a posição de Vossa Excelência, porque, na verdade, se as contas já estão sendo julgadas, como é que pode haver um outro processo de prestação de contas, seja prestação ou tomada, mas referentes ao mesmo exercício? Então, seria quase que, quer dizer, violação à coisa julgada, alguma coisa nesse sentido, me parece também. Pode ser. Agora, então, a minha preocupação seria, porque aparentemente pode ser só uma questão formal. A empresa foi extinta do ponto de vista fático, mas continua existindo, digamos, apenas no papel. Pode ser apenas isso, mas pode ser que os recursos, alguns bens, possam ser desviados ou o que seja. De qualquer jeito... Mas a empresa não foi extinta, porque havia saldo, havia tem gestor, se ela tivesse contas patrimoniais, exatamente. Tem um gestor lá. Então, a minha preocupação seria essa. Por que o tribunal, não sei se não fez uma auditoria, porque justifica, né? Um patrimônio grande, 12 milhões, né? Então... claro, se nós fôssemos fazer agora uma auditoria, essas contas vão ficar aí sobrestadas, né? Vão ficar mais tempo. Mas, do ponto de vista da eficácia do controle, talvez, não sei. De repente, eu vou pedir vista. Nós poderíamos, posso pedir vista? mas deixa eu só fazer uma sugestão antes. Que nós votássemos desta maneira que eu estou propondo, pela irregularidade, encaminhamento ao Ministério Público Estadual, inscrição no cadastro de responsáveis por contas irregulares, e, ao mesmo tempo, solicitar ao senhor presidente deste tribunal que mande uma inspeção da casa neste município da Fazenda Rio Grande. Pois não, acho que é perfeita a proposta de Vossa Excelência. Porque nós liquidaríamos essas duas e abriríamos uma nova frente. Sem dúvida. Pois não.
Então, está em discussão a matéria. Está aprovado. O protocolo 32.729.04, município de Faxinal. Os apontamentos são todos eles pela procedência da tomada de contas especial, mas a parte prejudicada, no caso seria o ex-prefeito municipal, diz que toda a documentação encontra-se em poder da SEMA, Secretaria do Meio Ambiente, e que pede, não é? Pede que este tribunal solicite à SEMA que apresente toda a documentação que o município entregou à Secretaria. Então, eu vou atender o senhor Valdecir Poletini para que façamos uma diligência à Secretaria do Meio Ambiente e o prazo de 15 dias, não é isso? De 15 dias para que tenhamos as respostas sob pena de desaprovação das contas e aprovação da tomada de contas especial. Está em discussão, está aprovado. O protocolo 229.948.07, eu vou pedir permissão a esse plenário, já que, primeiro, são valores insignificantes, mas é dinheiro público. Segundo, que tudo caminha pela desaprovação das contas do município de Bandeirantes. É uma transferência, é bom que se diga, em 2007 ou 2006. E, em virtude dos valores e conhecedor do gigantismo até que tem este município, eu vou pedir uma nova diligência. De repente, o ex-prefeito não teve a oportunidade de juntar a documentação, que temos outro prefeito naquele município. Então, por diligência, se não houver nenhuma objeção. E também fixando o prazo de 15 dias para que haja manifestação. Aprovado. O protocolo 184.941.09, a PPF da Escola Municipal Graciliano Ramos. Foi prefeito de Palmeira dos Índios, nasceu em Quebrangulo. Mas aqui nós estamos falando do Graciliano, o grande escritor. Foi prefeito, não é? E sim de uma transferência voluntária, onde a DAT é pela manifestação de irregularidade, haja vista a certidão negativa de débitos específica da obra realizada. O Ministério Público acompanhou. E a proposta do relator verifica que a omissão enunciada pelos órgãos técnicos do tribunal não é razão para se macular todo o contexto da prestação de contas, razão pela qual o voto é pela regularidade com ressalva destas contas da Escola Municipal Graciliano Ramos, de responsabilidade da senhora Creuza Brandolin de Aquino e da senhora Carmen de Souza, em razão da ausência da certidão negativa de débitos específica da obra realizada, emitida pelo Instituto Nacional de Seguro Social. Está em discussão, está aprovado. O protocolo 232.962.10, Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Ibiporã, repasse em 2009, para manutenção da entidade. A DAT manifesta-se pela irregularidade em vista de ausência de instrumento formalizador do repasse, o termo do convênio, ausência do termo de cumprimento dos objetivos emitido pelo órgão repassador, contendo assinatura, matrícula e ato de designação da pessoa competente para a emissão do referido documento, também informando em que circunstâncias se deu o trabalho de fiscalização e o cumprimento das metas propostas, em atendimento ao estabelecido no 74.2 da Constituição Federal. Ausência do plano de trabalho, revestido das formalidades
da Lei de Licitações. A DAT sugere recomendação de sanções com recolhimento parcial dos recursos no valor de R$ 113.028, aplicação de multa ao responsável e inclusão do nome no gestor de cadastro de contas irregulares. O Ministério Público opina pela irregularidade, acompanhando a DAT. A proposta do relator é pela irregularidade das contas da transferência voluntária da APAI de Ibiporã. Eu sou contra de desaprovar a conta de APAI, mas às vezes não dá, né, doutor Tiago? Vossa Excelência tem um coração mais duro, não é? Mas às vezes não dá. E é o repasse feito pelo município de responsabilidade do senhor Bilzan Pereira, em razão da ausência dos documentos apontados na instrução da DAT. Aplicação de multa ao senhor José Maria Ferreira, do artigo 87.4G, no valor de R$ 1.382,28, em razão da transferência de recursos sem o subsídio de ato formal de transferência. Recolhimento parcial dos recursos no valor de R$ 113.028, devidamente corrigidos, conforme a planilha DAT3, solidariamente pela APAI de Ibiporã, pelos senhores Bilzan Pereira e senhor José Maria Ferreira, aos cofres municipais, em razão da ausência de elementos de regularidade do processo, inclusão do nome do senhor Bilzan Pereira no cadastro de responsáveis por contas irregulares. Em discussão? Senhor presidente, eu também, né, como todos nós, temos preocupação com essas APAIs, e o que está me chamando a atenção aqui é o seguinte: recurso advindo do Fundo Nacional de Assistência Social. Então, eu estou também na dúvida aqui se isso não seria recurso não estadual, ou se isso se transforma em estadual, ou se isso seria realmente competência do Tribunal de Contas da União, porque temos aqui recursos que eu não sei se são federais ou não. E também estou vendo aqui que é por falta exatamente do termo de cumprimento de objetivos. E algumas vezes nós diligenciamos o órgão repassador, porque às vezes o ente que recebe o recurso não pode fazer muita coisa. Ele solicita a inspeção, mas se o órgão repassador não faz essa inspeção, ele fica sem esse termo de cumprimento. Então, novamente, se Vossa Excelência me permitir, me desculpar, eu gostaria de ter vista dos autos. Não desculpo, mas se Vossa Excelência quisesse propor uma diligência, também eu acataria. Porque uma coisa é certa, o dinheiro foi para o município repassou para a APAI. Para a União, não é? Mas faríamos uma diligência até para a tranquilidade de todos nós. Eu, porque não gosto de desaprovar conta desse tipo, não é? E até porque também conheço a atuação desse município, sei como tem procedido ou procedia este ex-prefeito municipal. Então, uma diligência para que se manifeste quanto à instrução e mesmo o parecer do Ministério Público. Sim, ao repassador, ao município. Então, está aprovado por diligência. O protocolo 273.573.11, município de Laranjeiras do Sul, transferência repassada pelo Paranacidade ao município, construção do Centro de Saúde de Atendimento à Mulher e à Criança. DAT conclui que as contas devem ser sobrestadas, já que a vigência do convênio vai até 30 de junho de 2004. O Ministério Público também, e a proposta do relator é pelo sobrestamento. Está aprovado. O protocolo 259.191.12, transferência decorrente do convênio entre a Fundação Araucária para bolsas de mestrado relativas ao projeto 14/2010. A DAT é pela irregularidade, justifica falta de apresentação dos critérios definidos para a seleção de bolsistas, ausência do termo de cumprimento dos objetivos parcial, relativo a 2011, divergência
esta é insignificante, de 54,76. E ainda a unidade técnica opinou pela imposição de sanções ao gestor responsável. O Ministério Público é pela irregularidade. A proposta do relator é pela irregularidade, recolhimento dos valores de R$ 116.400, devidamente corrigidos pelo senhor José Solac ao Tesouro do Estado, em razão da ausência do termo de cumprimento de objetivos. A aplicação de multa ao senhor José Solac, conforme o artigo 87.4g da Lei 113/2005, e inclusão do nome do senhor José Solac, detentor do cargo de diretor à época, no cadastro de responsáveis com contas irregulares. Está em discussão. Está aprovado. O protocolo 266.388/12, Universidade Estadual do Norte do Paraná, de Jacarezinho, transferência repassada pela Fundação Araucária, exercício de 2011. A DAT opina pela irregularidade, em vista do não encaminhamento dos procedimentos licitatórios. E recomenda ainda a DAT recolhimento de R$ 400 solidariamente pela Universidade e pelo senhor Eduardo Rando, inclusão do nome do gestor no cadastro de responsáveis com contas irregulares. E o Ministério Público também acompanha pela irregularidade. A proposta do relator contraria DAT e Ministério Público e é pela regularidade com ressalva, haja vista que o valor é de R$ 400 pela ausência de comprovação de despesa, determinando ainda recolhimento parcial desses R$ 400 em 30 dias, devidamente corrigidos. Em caso do não recolhimento, determino a inscrição do impedimento ao pleito de certidão liberatória. Está em discussão. Aprovado. O protocolo 266.582/12, município de Altamira do Paraná. Transferência exercício de 2011 para o transporte escolar. A DAT conclui pela irregularidade, pela falta da ata de julgamento e sua respectiva publicação, e sugere a aplicação de multa. O Ministério Público é pela irregularidade. Compulsando os autos, verifico que o gestor municipal acostou aos autos às peças 48 a 50, onde constam a ata de julgamento e a publicação desta, relativa à tomada de preços 1/2011. Sendo a única pendência, a proposta do relator é pela regularidade com ressalva. Está em discussão? Está aprovada. 304.928/12, Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Itaguajé, 2009. DAT regularidade com ressalva, houve atraso, propõe multa. Ministério Público acompanha a DAT. E a proposta do relator é pela regularidade com ressalva. Está em discussão? Está aprovado. O 437.921/12, município de Nova Laranjeiras, transferência em 2011, ampliação escolar do Colégio Rio da Prata. DAT é pelo encerramento, haja vista que o convênio tem o seu final em 31/1/2014, Ministério Público também é pelo encerramento, e esta é a proposta do relator. Está em discussão, está aprovada. O protocolo 329.612/06, município de Uraí, admissão complementar, 2 enfermeiras e um dentista,
a Diretoria de Atos de Pessoal pela negativa de registro e aplicação da multa. O Ministério Público opinou pelo registro dos atos. E a proposta do relator vai acompanhar o Ministério Público pela regularidade e registro, determinando a aplicação de multa ao senhor Almir Fernandes de Oliveira pelo não atendimento de determinações do Tribunal, determinando ainda que o município efetive a correta alimentação do sistema SIM-AP no prazo de 30 dias, sob pena de não receber certidão liberatória. Está em discussão. Está aprovado. O protocolo 470-681-08, admissão de pessoal, município de Guaraniaçu, edital 57/2008. A Diretoria de Atos de Pessoal solicitou diligência e o município não cumpriu a mesma. Faz ainda a DICAP alguns apontamentos, verificando alguns contratos que já terminaram, propondo legalidade e registro apenas na admissão de Franciele Ortega de Souza e pela negativa de registro das demais admissões. Recomendou ainda a aplicação de multa. O Ministério Público acompanhou a DICAP, a proposta do relator, votando pela legalidade e registro das admissões do presente processo, reguladas pelo edital 57/2008, de responsabilidade da prefeita Ana Neoli dos Santos, determinando a adoção das medidas para que o município alimente os dados faltantes do sistema SIM-AP no prazo de 15 dias, sob pena de impedimento de receber certidão liberatória deste tribunal. Aplicação de multa administrativa à senhora Ana Neoli dos Santos, no valor de R$ 691,13, conforme o 87.3F da Lei 113/05, visto que não foram atendidas solicitações deste tribunal em ofícios de números e pela não inserção dos dados corretos dos servidores no sistema SIM-AP deste tribunal. Em discussão, aprovado. O protocolo 258.597/10, município de Nova Esperança, Programa de Saúde da Família, teste seletivo 1/2004. A Diretoria de Atos de Pessoal opinou pela legalidade e registro. O Ministério Público manifestou-se contrariamente, portanto, pela ilegalidade. A proposta do relator observa que estas contratações já foram julgadas legais por este tribunal, conforme o acórdão 7649/05, e, portanto, vota pela legalidade e registro, acompanhando a diretoria. Está em discussão. Aprovado. O protocolo 201.014/12, Instituto de Previdência e Assistência de Jaguariaíva, exercício 2011. Diretoria de Contas Municipais opinou pela irregularidade, uma vez que caracterizado que o saldo contábil da provisão matemática previdenciária é divergente do valor apresentado no laudo de avaliação atuarial para o exercício. O valor laudo de avaliação é de 61.892.000. Repito, 61.892.000
892.863. E o valor do balanço patrimonial é de R$ 4.396.646, ocasionando uma diferença superior a 57 milhões. Opinou a unidade técnica pela aplicação da multa. O Ministério Público também acompanha a DCM e ainda manifestou-se quanto à contratação de contador para a entidade e pugnou pela aplicação da multa. A proposta do relator é pela irregularidade das contas apresentadas pelo Instituto de Previdência e Assistência de Jaguariaíva, exercício 2011, em face das irregularidades apontadas pela DAT e Ministério Público. Determino ainda a aplicação da multa de R$ 691,13 ao senhor Oswaldo Alves Medeiros, presidente à época, com base no artigo 87.3f, uma vez que o contador responsável não é servidor efetivo do ente, violando o pré-julgado do tribunal. Está em discussão. Senhor presidente. Auditor Valadares. Senhor presidente, mas aqui não é aquele velho problema do desequilíbrio atuarial do fundo, quer dizer, os cálculos matemáticos atuariais exigem um volume enorme de dinheiro para que a entidade consiga bancar aqueles benefícios previdenciários durante tantos anos, e nenhum fundo previdenciário, inclusive a Paraná Previdência, né, não é isso? Tem essa disponibilidade patrimonial. Quer dizer, não é uma questão, quer dizer, que depende do valor da alíquota previdenciária, depende de um reequilíbrio que leva 10, 15, 20 anos e que às vezes não é nem culpa do gestor, porque o gestor entrou ali... Não, é histórico. É histórico. E quer dizer, isso depende de uma atitude de governo, uma atitude política de cobrar uma alíquota maior ou reduzir o benefício ou fixar um teto para o benefício, mas que, em princípio, não retrata uma irregularidade com desvio de recursos ou etc. Não há desvio. Eu hoje ainda discutia com a nossa assessoria, porque também não é muito normal esse tipo de voto, mas há de se frisar que a diretoria fez o apontamento, não é? E, vamos dizer, a falha realmente existe, Vossa Excelência lembra bem. Eu não acredito que haja um fundo previdenciário que não tenha esse tipo de problema. Na realidade, é um alerta com a aplicação de multa, mas a proposta é de irregularidade. Se Vossa Excelência tiver alguma proposta ou quiser vistas do processo, até porque é uma matéria que nós podemos e temos a obrigação de discutir melhor nesse plenário, não só a respeito de Jaguariaíva, mas de 399 municípios, talvez, e até do Paraná Previdência. Não, sem dúvida. Inclusive, eu vi um estudo já há algum tempo da Universidade Federal do Rio, se não me engano, e ela fez esse estudo para os municípios do Rio de Janeiro. E apontou nenhum atendia a essa provisão do cálculo atuarial. E apontava, e eu acredito que seja isso no Brasil inteiro, né? O problema desse desequilíbrio. Então, eu acato a proposta de Vossa Excelência e peço vista. Com vistas a Vossa Excelência, o 723, 823-12, Fundação Municipal de Esportes de Paranaguá, 2011. A DCM informa que o controle interno era provido por cargo em comissão. Recomendou ainda ressalva quanto à abertura de créditos adicionais e houve atraso. O Ministério Público acompanhou a DCM pela irregularidade. A proposta do relator é pela regularidade com ressalva da Fundação Municipal de Esportes de Paranaguá, determinando ao prefeito municipal para que se abstenha de formar o controle interno mediante nomeação de servidores em cargo comissionado, em razão do atraso de 137 dias, propõe a multa de R$ 691,13 ao senhor Valmir Roberto Martins, do artigo 87.3A da Lei 113/2005. Está em discussão? Está aprovado. O protocolo 142-623
13, Câmara Municipal de Agudos do Sul, 2012. DCM é pela irregularidade, haja vista o exercício do cargo de contador em desacordo com o pré-julgado número 6 do Tribunal. Ministério Público acompanhou a DCM. Eu lembro que, recentemente, proposta do conselheiro Durval Amaral, julgou as prestações de contas do município de Agudos do Sul pela legalidade, e aqui também Agudos do Sul, a Câmara Municipal mais uma vez, então é a mesma coisa, a Câmara Municipal, e a proposta do relator também é pela regularidade, 2012, Câmara Municipal de Agudos do Sul. Está em discussão, está aprovado. O protocolo 163.051.13, eu vou me manifestar contrariamente a mim mesmo, mas vou propor a retirada de pauta, já que tive informação há pouco da juntada de extensa documentação, e explico por que acato. Porque aquele que entra e quando é inimigo, então, do que sai, sempre é um problema para todos, ou na Câmara, ou na Prefeitura, ou no Governo do Estado, não é, doutor Caio Márcio? E eu vou pedir, então, a retirada de pauta para análise dessa documentação que chegou ao tribunal e que nós, um prazo muito curto, tenhamos de volta esse processo. É o 163.051/13, Câmara Municipal de Sabáudia. Está retirado. O 181.971.13, Instituto Municipal de Previdência de Cambé. Senhor presidente, também para economizar, eu já vi aqui que é a mesma questão, se Vossa Excelência puder, então, aquela mesma questão do cálculo atuarial e da falta de, se Vossa Excelência puder, então, me conceder vistas. Esse eu ia aprovar, agora Vossa Excelência... Então, desculpa, porque pelo que eu vi aqui era aquela questão também da divergência entre a provisão matemática e o saldo contábil. Na realidade, a proposta do relator seria pela regularidade com ressalva, em virtude de termos encontrado que, em todas as oportunidades, o responsável pelo Instituto de Previdência acionou o senhor prefeito municipal. E a prefeitura não fez os repasses e, portanto, acaba sendo a responsabilidade dele. E a proposta que estou propondo, não é de que haja este alerta ao senhor prefeito municipal, mas que se dê a aprovação das contas do senhor Fábio Luiz Sibinello, do Instituto Municipal de Previdência de Cambé, do ano de 2012. Então, está aprovado. O protocolo 189.824.13, Câmara Municipal de Ventania. Exercício de 2012. A Diretoria de Contas Municipais, para desagrado do Dr. Tiago Barbosa Cordeiro, é pela irregularidade. O Ministério Público também é pela irregularidade. E a proposta do relator é pela irregularidade das contas da Câmara Municipal de Ventania 2012, em razão da extrapolação dos limites dos subsídios dos vereadores. Multa ao senhor Jaime Brasisiewicz, presidente da Câmara Municipal, em razão do pagamento aos vereadores acima dos limites legais, determinando ainda ressarcimento por parte dos vereadores João Paranaíba Vilela Neto, Maria Leda Cardoso Gon, Gabriel Simeão Salvego, Fábio Cantarelli Fati, Euflásio Vitor dos Santos, Rosana Lopes Bittencourt, Isaías de Jesus Carneiro, Paulo Sérgio de Lara e Jaime Brasisiewicz, ressarcimento ao erário municipal devidamente atualizado. Está em discussão. Presidente, se Vossa Excelência não for ficar muito descontente, eu gostaria de ter vista dos autos.
Vistas a Vossa Excelência. O protocolo 193.678.13, Instituto de Previdência do Município de Paranacite, 2012. Diretoria de Contas Municipais pela irregularidade. O contador é servidor aposentado, além de ser o secretário municipal de Indústria e Comércio. A unidade técnica pugnou pela imposição de sanções. O Ministério Público opinou pela irregularidade. Conforme observado pelo parquê, o senhor Odair José Correia exerce funções de controlador interno desde 2007. Deste modo, recomenda-se ao ente que observe o contido no Acórdão 265/2008 do Tribunal, uma vez que o detentor deste cargo deve exercer atividades por tempo determinado. Contudo, adota o precedente do Acórdão 530/13 da Primeira Câmara, voto do conselheiro Durval Amaral, quando julgou as mesmas contas que mencionei há pouco de Agudos do Sul, pela regularidade na prestação de contas de Paranacite no ano de 2012, com recomendações. Em discussão, aprovado. O protocolo 146.102/12, município de Quinta do Sol, exercício 2011. Diretoria de Contas Municipais concluiu pela irregularidade, apontou resultado financeiro deficitário, valores ativo e passivo do balanço patrimonial não conferem, ativo e permanente do CIAM Contabilidade não conferem, ressalvou ainda existência de obras paralisadas. Anotou também recomendação para regularização dos saldos do ativo do balanço patrimonial. Recomendou ainda a DCM aplicação de multas decorrente das irregularidades indicadas. O Ministério Público acompanha a Diretoria de Contas Municipais. E a proposta do relator para que o tribunal emita parecer prévio pela irregularidade das contas do município de Quinta do Sol, com aplicação de multa ao senhor Roberto de Assis, nos termos do artigo 16.3 da Lei 113/05, em razão dos seguintes itens. Multa ao senhor Antônio Roberto de Assis. Valores do ativo ou passivo financeiro do balanço patrimonial não conferem. Valores do ativo, passivo permanente do balanço patrimonial do CIAM e contabilidade não conferem. Aplicação de multa de 691,13, conforme o 87.3, parágrafo 4º, para cada uma das irregularidades acima apontadas. Em face de diversos precedentes do Tribunal, o item resultado financeiro deficitário das fontes não vinculadas, no índice de 2,05, e existência de obras paralisadas em 2011, devem constar como ressalvas. Está em discussão. Senhor presidente, apenas eu tenho uma posição pessoal no sentido de que quando o tribunal emite parecer prévio, se não me engano, essa multa é para o senhor prefeito, é isso? Perfeito. Para o senhor prefeito, perfeito. Então, quando o tribunal emite parecer prévio, eu entendo que ele, nas contas de gestão, não nas contas, por exemplo, de transferência voluntária, quando o prefeito exerce atividade de ordenador de despesa. Mas, nesse caso, eu entendo que, sendo apenas um parecer prévio, sujeito ainda à análise da Câmara, eu entendo, pelo menos por enquanto, que não seria possível a aplicação da multa. Então, mas isso é de ver, há muitas controvérsias, essa é uma posição minha, né? Há uns que entendem a favor, outros que entendem que deve. Então, por enquanto, eu vou apenas registrar o meu voto contrário à aplicação da multa. Eu consulto o conselheiro Caio Márcio, eu mantenho meu voto, tem multa, e o do auditor Valadares é sem aplicação de multa. Acompanho, Vossa Excelência.
Agradeço. Está aprovado o voto. O protocolo 151.831-12, município de Foz do Iguaçu, prestação de contas de 2011, de responsabilidade do senhor Paulo MacDonald Guise, em período aqui destacado, e de Francisco Lacerda Brasileiro, também em período aqui devidamente anotado. Diretoria de Contas Municipais analisou documentos e informações no contraditório e manifestou-se restrições, valores do ativo financeiro do balanço patrimonial do SINAM e contabilidade não conferem uma diferença de 9.320.043. Os valores são altos, trata-se de Foz do Iguaçu. Valores do ativo e passivo permanente do balanço patrimonial do SINAM e contabilidade não conferem. Também aqui diferença de 4.526.569. E valores informados do SINAM passivo permanente de 116.768.000. E a contabilidade 116.731, aqui uma diferença já pequena, de 37.368. Quanto ao Fundeb, chegando ao valor aplicado a 59,87. São as restrições. Ressalva ainda a diretoria entrega de prestação de contas eletrônica com atraso em 78 dias, ressalva remuneração dos agentes políticos. Em relação à remuneração, a recebida a maior pelo prefeito, tendo em vista a certidão e documentos encaminhados, os quais certificam a devolução do valor recebido a maior devidamente atualizado. Ressalva também a resolução ou parecer do Conselho de Saúde, que apresenta a conclusão por ressalva. Recomenda falta de efetividade no cumprimento dos programas estabelecidos no PPA e na LOA. Recomenda valores do compensado do balanço patrimonial do SINAM contabilidade não conferem, faz também algumas informações e também continuando com as recomendações. O Ministério Público acompanha a Diretoria de Contas Municipais opinando pela irregularidade das contas em vista de restrições que foram as apontadas, ressalvas e recomendações com aplicação de multas ao gestor. A proposta do relator é para que o tribunal emita parecer prévio pela irregularidade das contas do município de Foz do Iguaçu, exercício de 2011, de responsabilidade do senhor Paulo MacDonald Guise, prefeito no período de 5 de 1 de 2011 a 19 de 1 de 2011, de 5 de 2 de 2011 a 17 de 6 de 2011, de 2 de 7 de 2011 a 31 de 12 de 2011, e ao senhor Francisco Lacerda Brasileiro, prefeito nos períodos de 1 de 1 de 2011 a 4 de 1 de 2011, de 20 de 1 de 2011 a 4 de 2 de 2011 e 18 de 6 de 2011 a 1 de 7 de 2011, nos termos do artigo 16 da Lei 113/05, em vista dos apontamentos contidos na instrução e no parecer. Determino a aplicação da multa ao gestor ou gestores, no valor de R$ 691,13 para cada um dos itens de restrição, com base no artigo 87(3), parágrafo 4º, e pelo atraso de 78 dias na entrega de prestação de contas eletrônica, com base no artigo 87(3)(b), todas da Lei 113/05. Está em discussão. Senhor presidente,
Desculpa de novo. Eu confesso que eu não consigo entender totalmente essas várias irregularidades apontadas aqui em divergências contábeis. A DCM, mas eu não estou questionando porque eu teria que estudar melhor isso aqui. A DCM aponta o seguinte: comparativo do balanço patrimonial encaminhado e contabilidade, quer dizer, e o que foi informado no sistema do tribunal. Então, põe lá, ativo financeiro, 45 milhões, 23 mil, etc., que está no SIM. E o balanço que encaminhou, 44 milhões, etc., dá uma diferença de 86 mil e fração. E por aí vai. Então, ela apontou várias irregularidades nos balanços nesse sentido. Aí o interessado diz o seguinte: quanto às restrições, informamos que os balanços foram impressos no dia 21 de março de 2012. E o SIM-AM foi transmitido em 17 de abril de 2012, quer dizer, um mês depois. Entre a impressão dos balanços e o envio do SIM-AM, tivemos que fazer alguns lançamentos contábeis para o envio correto das informações. Assim, solicitamos a esse egrégio tribunal que entenda nossas razões, pois procuramos fazer sempre o melhor, porém, tendo em vista que a prestação de contas precisava ser protocolizada até 2 de abril e sendo verificado após a publicação dos balanços a necessidade de mais alguns lançamentos, foi necessário imprimi-los novamente. E aí mandou o balanço novo. Análise técnica. Apesar de o responsável ter encaminhado, conforme página tal, o novo balanço patrimonial, consistente com os dados informados, ressalta-se que para a data base de 31/12/2011, as demonstrações contábeis do respectivo sistema contábil se encontram fechados, não sendo possível, quer dizer, mas é estranho, quer dizer, o tribunal fecha o sistema dele, então, e aí não pode ser feita a correção, mas o responsável diz, olha, eu estou mandando aí os ajustes contábeis, o balanço foi fechado rapidamente, mas depois nós constatamos erros, e aí fica uma série de inconsistências, mas que aparentemente seria uma falha meramente formal, né? Quer dizer, simplesmente porque o tribunal fecha o sistema dele e não permite novos ajustes, não significa que haja desvio de recurso, etc. Tá entendendo? Não é estranho? Eu entendi, Vossa Excelência. Não é que o tribunal feche o seu sistema e não permite mais nada. Ocorre que se nós ficarmos permanentemente aguardando o envio de informações, nós não vamos fechar nunca conta nenhuma. Há um determinado momento que o tribunal tem que falar, olha, neste momento cessaram as informações. Por exemplo, por quê? Uma hora o técnico tem que se manifestar, ele tem que fazer a sua análise. O município, muitas vezes, ou é refém, isso eu quero dizer bem claro, já disse e vou repetir, muitas vezes, e tem muitos municípios, o município se torna refém de muitas empresas que têm dificuldades para as alimentações dos sistemas do tribunal. Eu me recordo que no início deste ano ainda, numa atitude, como sempre, de muita inteligência, magnânima, do presidente Artagão do Matos Leão, ele inclusive estendeu os prazos para que as empresas e os municípios chegassem a um determinado acordo e o tribunal tivesse as informações. Mas aqui o que nós observamos é isso. Há informação de papel, há informação eletrônica. Confesso a Vossa Excelência que observo nos votos que os números não batem e o fechamento é isso. Numa hora, o técnico tem que trabalhar. O processo tem que andar. Lamentavelmente, o tribunal já teve períodos aí no passado que as contas não andavam. Nós temos, inclusive, Vossa Excelência sabe disso, não é um chamamento de atenção a Vossa Excelência, mas eu fiquei muito triste dias atrás, senhora procuradora, a senhora que é uma procuradora das mais rigorosas que nós temos no tribunal, que as contas encaminhadas pelo TCU para a análise do Congresso estão lá desde o primeiro governo do presidente Lula. É um espetáculo. Quer dizer, o Tribunal de Contas é um tribunal que eu tenho o maior respeito, tem gente altamente técnica, Vossa Excelência aqui é um dos maiores defensores da atuação do TCU, mas imagine, Vossa Excelência, o tribunal agiliza, ele fecha o seu trabalho, aponta recomendações, aponta ressalvas, entrega um trabalho perfeito, eu diria, perfeito e acabado para a análise dos congressistas desse país, não é? E as contas ficam ali paradas. Num determinado momento,
o Tribunal de Contas da União, e aí o Tribunal de Contas do Paraná também, tem que apresentar um relatório das suas atividades e fazer um julgamento ou análise das contas. Imagine, eu este ano fui o relator das contas do governo do Estado. Está havendo até agora contestação. Se nós não tivéssemos um marco para, olha, a partir de agora, encerrou. Nós estaríamos até hoje ainda não teríamos julgado as contas. Acredite. Por quê? Houve reclamação quanto ao índice de saúde, houve reclamação quanto a repasses para a educação, no caso do Fundeb, contratação de professores, pagamento para aqueles que não estão no Fundeb, no caso da Secretaria da Educação, e as justificativas continuam chegando. Então, eu entendo isso. Vossa Excelência tem também muita razão. Muitas vezes é difícil entender por que esse tipo de divergência. O tribunal não quer aceitar a informação do município? Não. Há uma série de motivações e esta série nos contraria. Repito, muitas vezes o município... Olha, eu me lembro, já falei aqui, senhora procuradora, a senhora não estava, para a tristeza desse plenário, mas já falei aqui, na reunião que nós tivemos, havia município que estava aguardando há 3 meses que o técnico da empresa que alimenta o sistema chegasse no município. E não era município pequeno, não. O município de Cascavel foi um. Olha, nós estamos tentando falar com a empresa, já há 18 dias, ligamos todos os dias de manhã e de tarde, mandamos e-mail, toque de tambor ou batuque, né? Batuque está na moda, toque de... Enfim, todo tipo de chamamento. E a empresa não ia em Cascavel. Maringá, há pouco tempo atrás, o prefeito esteve aqui. Ele tinha dificuldade na alimentação. Por quê? O tribunal criou um módulo, criou outro módulo, e a empresa foi, olha, mudou o módulo, agora muda tudo, inclusive muda o pagamento para a empresa. Então, lamentavelmente, isso acontece. E eu quero acreditar que com Foz do Iguaçu não seja muito diferente. Quanto a este, Vossa Excelência não usou a palavra impedimento, mas fechamento para que as informações chegassem, é porque nós temos um prazo. Senão, não estaríamos agora com essa discussão. Eu falando mais que Vossa Excelência, que é uma discussão meio desigual, não é? Mas a verdade é essa, nós temos que ter um dia, olha, hoje acaba e a partir de agora não se alimenta mais. Agora, se Vossa Excelência quiser vistas também, não vou me opor. Até porque é um município que nós temos uma admiração muito grande. O Foz do Iguaçu é um município mundial pelas cataratas, não é? Não pela administração pública, mas pelas cataratas, que são o que há de mais extraordinário no mundo, as cataratas do Iguaçu. E se Vossa Excelência quiser discutir melhor a matéria, pedir vistas, me ajudar até a aprovar as contas ou melhorar a proposta de parecer prévio. Eu concordo com Vossa Excelência que tem que ter uma data de fechamento, mas, quer dizer, se ele encaminha em papel um valor, por que não pode prevalecer esse segundo? Tudo bem, porque, por exemplo, todas essas questões, por exemplo, do tipo, há um cheque que posteriormente é compensado. Às vezes não é nem culpa do município. Como? Olha, entraram uns pagamentos que não tinham... Entendeu? Eu não sou contador, mas eu imagino, né, que para fechar a contabilidade, algumas coisas realmente exigem um prazo e às vezes entram novos dados. Uma coisa que não tem nada a ver, mas tem um pouco a ver, por exemplo, o PIBinho lá de 0,9%, o IBGE já vazou a notícia pela própria Presidente da República que o PIBinho de 0,9% vai virar 1,5%. Porque descobriram que o setor de serviços cresceu mais, etc. Então, quer dizer, esses dados às vezes mudam muito tempo depois, mas não significa que seja uma fraude, que seja no caso aqui da contabilidade. Então, por isso que eu achava que isso aqui, a menos que se prove que, olha, foi uma maquiagem do balanço com o intuito de fraude, né? Mas então eu vou pedir vista, e se Vossa Excelência permitir, por uma questão de equidade também, teve um outro município aí atrás que foi a mesma coisa. Foram dados do ativo financeiro e passivo não conferem. Eu vou procurar aqui, se Vossa Excelência permitir, aí reabrir a discussão, que aí eu peço, por uma questão de justiça, né? Eu estou pedindo vista desse aqui, e o outro foi a mesma falha, mas que eu estava ainda conseguindo pesquisar aqui rapidamente. Se Vossa Excelência permitir, então, eu acato
a determinação de Vossa Excelência, no sentido de que eu peço aviso. Não, eu deixei à vontade. Não, mas para contribuir, para realmente para nós discutirmos e concluirmos se é uma falha realmente grave ou se é uma falha formal que pode servir como apenas uma ressalva, né? Ou se é realmente uma irregularidade. Se você, né? Não há dúvida. Agora, já que Vossa Excelência e o conselheiro Caio Márcio hoje está com bastante tempo para nos ouvir, falou em Pibinho, e tem gente que não acredita em mágico, não é? Mas em Brasília os mágicos têm muita credibilidade. Ontem eu recebi no meu gabinete, houve uma reunião aqui promovida pelo presidente Marcos Leão para o lançamento pela Escola de Gestão Pública do Tribunal de um ensino, não é bem um ensino, é informação à distância, não é? Que vai abranger onde quiser, porque hoje pela internet você vai onde quiser. Essa é a verdade. E estiveram aqui todas as regiões, micro-regiões, representadas nesse encontro com o presidente Artagão de Matos Leão. E depois, alguns prefeitos estiveram no meu gabinete. Senhora procuradora, até eu também não sou contador, e muito menos economista, não é? Mas perguntei alguns problemas, inclusive, por que o município arrecada pouco, diminuiu a arrecadação, quando todo mundo diz que tem mais emprego, que está vendendo mais. Aí aprendi mais uma que eu não sabia. Olha, quando o governo federal anuncia redução de IPI para automóveis, para a linha branca, quem perde é o município, porque diminui o fundo de participação dos municípios, o repasse é menor, a União não perde nada porque ela retira do fundo de participação dos municípios e o município arca com o prejuízo. Bem simples o prefeito me falou, e eu falei, mas... E é uma verdade. Ele falou, então, se eu recebia 1,5 milhão por mês, acabam com o IPI dos automóveis e da linha branca, eu vou receber 1,2 milhão. Agora, não diminuiu o número de servidores, as necessidades de segurança, de saúde, de educação aumentaram com muita certeza, o meio ambiente está aí pedindo cada dia mais atenção e o problema passa a ser do município. Um outro de um município grande me colocou uma outra situação. Desespero com a área de saúde. Cada convênio que se faz com o governo federal, entre município e governo federal, para a área de saúde, e outras áreas, mais especificamente na área de saúde, o município entra com 70%. 70%. Ou seja, ele não entra, ele é obrigado, vou pegar 30%, mas vai ter que arrumar 70% em algum lugar. Aí vem a redução do IPI para automóveis e linha branca, cai o fundo de participação. Os 70% dele vira 100% no outro dia. Então, eu sei que Vossa Excelência é muito tranquilo nessas análises que faz e tem um coração muito grande para atender os municípios, então vai me ajudar muito nesta marolinha, não é? Marolinha que judia do mundo aí, para resolver o problema também desses municípios. Então, vistas a Vossa Excelência, são 2, não é? Então, se Vossa Excelência puder, eu acho... Foz do Iguaçu. Salvo me engano, esse anterior, município de Quinta do Sol, 146-102-12. Se puder reabrir, eu também... Não, está reaberto e vistas a Vossa Excelência. Obrigado. Só adiantando, mas tem que ver se esses outros todos aqui, que eu estou vendo que a pauta de Vossa Excelência é muito extensa, e tem mais 3 aqui que talvez sejam a mesma situação. E então... Me parece que não, mas não? Se for eu já peço para verificar. Então, desculpa. Eu na próxima sessão vou pegar minha pauta e entrego para vós, vistas para Vossa Excelência, e assim temos que conversar. O protocolo 163-139/12, contas do município de Manuel Ribas, 2011. A diretoria opinou pela irregularidade das contas, haja vista divergência de 29
1801, na inscrição da dívida ativa fundada dos precatórios, bem como pela imposição de multa. O Ministério Público foi pela irregularidade. A proposta do relator também vai acompanhar as informações pela irregularidade e a aplicação de multa ao senhor Valentim Darcim, no valor de R$ 691,13, conforme o 87.3b da Lei 113/2005. Está em discussão? Senhor presidente, então, para não pedir vista de tudo, isso aí, considerando o valor, eu vou dar uma sugestão, Vossa Excelência. Parecer prévio pela regularidade com ressalva... Irregularidade. Não, pois é, eu votaria pela regularidade com ressalva e determinação para que faça a inscrição desses valores. Concordei. Mas deixo a multa. Conselheiro Caio Márcio. Mas eu, como já disse na sessão passada, por uma Vossa questão Excelência teórica... não aplica a multa. Conselheiro Caio Márcio. Acompanha. Então, pela regularidade com ressalva, a aplicação da multa. E o registro de Vossa Excelência que vota sem aplicação da multa. 161.865.13, município de Prado Ferreira, 2012, DCM Ministério Público são pela regularidade e esta é a proposta do relator. Está em discussão, está aprovado. O protocolo 189.832.13, município de Sabáudia, os documentos juntados, peças 45 e 66, de 45 a 66, não foram analisados por esse tribunal, razão pela qual determina envio à DCM e ao Ministério Público para análise. Está aprovado. A palavra está livre. Na próxima sessão deste tribunal da segunda Câmara, será no dia 11 de dezembro de 2013, haja vista a realização do Congresso dos Tribunais de Contas do Brasil entre os dias 3 e 6 de dezembro. E, portanto, repito, a sessão desta segunda Câmara ocorrerá no dia 11 de dezembro, quarta-feira, 14h, horário regimental. Levanta-se a presente.